Dando continuidade aos comentários do livro de Levítico, hoje vamos falar do capítulo 25, onde nós temos uma lei que foi dada no deserto, mas que teria a sua aplicação apenas na conquista da terra de Canaã. E queremos aqui abordar 3 pontos nesse capítulo. Primeiro, sobre o ano sabático. Segundo, sobre o ano do jubileu. E terceiro, sobre as leis acerca das propriedades. Do versículo 1 ao 7, nós temos o ano sabático, que era o ano de descanso para a terra e ocorria a cada 7 anos. Naquele ano ficavam suspensos todos os trabalhos envolvendo desde a preparação do solo, o plantio e também a colheita comercial. No ano sabático, Deus leva o povo a exercitar a obediência e a fé. Observamos nos versículos 20 e também no versículo 21, porque Deus, sabendo que os homens poderiam perguntar: como comeremos no 7º ano, visto que não havemos de plantar? Então Deus garante que enviaria a sua bênção no 6º ano e que haveria o produto da terra por 3 anos. O segredo sempre consiste em obedecer, confiar e descansar em Deus, lançando sobre Ele toda a ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. A provisão estava garantida. E nós temos vários exemplos na Bíblia em que a obediência e a fé faz o pouco multiplicar e durar muitos dias. Deus sempre é fiel para cumprir com a sua palavra. Saindo do ano sabático, que ocorria a cada 7 anos, do versículo 8 ao 22, fala do ano do jubileu, que era festejado a cada 50 anos. E o ano do jubileu começava com o soar das trombetas em todo Israel. A trombeta era tocada no final do dia da expiação, que era um dia de humilhação e de aflição na alma devido ao pecado, e após então essa humilhação, após o perdão, o povo podia estar em júbilo e alegria diante de Deus. O jubileu também era marcado pelo descanso da terra e também não havia plantio nem colheita. Era o ano da restituição ou ano da libertação. As terras que haviam sido vendidas desde o último jubileu voltavam a pertencer ao primeiro dono. Os versículos 14 ao 16 vai mostrar que o valor de venda das propriedades desvalorizava à medida que se aproximava o ano do jubileu. Então, dessa forma, não havia prejuízo para aquele que comprou a terra, pois como todos sabiam quando seria o ano do jubileu, então eles faziam seus negócios sempre baseados na previsão de colheita dos anos que faltavam, e assim estavam cientes de que no jubileu aconteceria a devolução da propriedade. O versículo 17 traz uma grande lição, pois ele diz que ninguém deveria oprimir ao seu próximo, mas que deveria ter o temor de Deus. Ou seja, ninguém deveria explorar o seu próximo, principalmente em aproveitar alguma circunstância de necessidade do outro para tirar disso alguma vantagem, mas que os negócios fossem feitos sempre de forma justa e também sem exploração. Falamos do ano sabático e do ano do jubileu. Agora, dos versículos 23 ao 38, fala sobre as leis acerca das propriedades. Importante observar que quando Israel dominou Canaã, a terra foi dividida entre as tribos, e Deus deu direito de posse. E aqui nesse capítulo, no versículo 23, diz que nenhuma terra seria vendida perpetuamente. E Deus diz: porque a terra é minha, e vocês são estrangeiros e peregrinos comigo. Analisamos aqui alguns pontos importantes acerca dessa lei das propriedades. Primeiro, ao entender que eram peregrinos na terra e que eram uma espécie aí de arrendatários, então eles deviam ter comunhão e submissão ao dono da terra, e também ter os cuidados de manter a propriedade da família, que seria passada de geração a geração. A herança era algo muito respeitado. E nós vemos um grande exemplo disso, é que séculos mais tarde, no livro 1 Reis, capítulo 21, quando Acabe fez ali uma proposta de comprar a vinha,
Nabote lhe respondeu dizendo: guarde-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Acabe, como era conhecedor da lei, saiu indignado, e Jezabel então traçou plano para matar Nabote e possuir a terra. Então nós vemos ali que um dos fortes motivos da ira de Deus contra Acabe e Jezabel se deu exatamente por eles estarem tomando a herança de uma família em Israel. Em segundo lugar, entende-se também que não se vendia uma propriedade, a menos que houvesse uma necessidade por parte do vendedor. Mesmo assim, aquele que vendeu aquela propriedade ou algum parente próximo dele poderia comprá-la de volta antes do jubileu. Caso isso não fosse possível, a terra seria devolvida no ano do jubileu. Em terceiro lugar, nós temos aqui a figura do parente remidor ou resgatador, que era aquele que, vendo que seu parente não tinha condição, ele ia então e realizava o resgate. E nós temos um grande exemplo no livro de Ruth, capítulo 3, a partir do versículo 9 e também no capítulo 4, quando havia um outro parente mais próximo do que Boaz, e ele tinha o direito de ser o comprador da terra que pertencia à família de Elimeleque. Além disso, foi proposto que ele também deveria casar-se com Ruth, que foi esposa de Malom, que era filho de Elimeleque. Por fim, aconteceu ali a desistência daquele parente, e Boaz assumiu o papel de remidor e casou-se com Ruth, e diz o texto para que suscitasse descendência do falecido sobre a sua herança. Para finalizar esse capítulo 25, nós vimos aqui Cristo prefigurado. Havia o descanso da terra, Cristo é o descanso para a alma aflita. Segundo lugar, o ano do jubileu, que era marcado pela libertação e pelo júbilo, nós sabemos que somente Cristo tem o poder de libertar o homem e trazer de volta a alegria de estar na presença do Pai. E em terceiro lugar, Cristo é o parente remidor, que viu o homem incapaz de pagar sua dívida do pecado e se tornou semelhante a nós, pagou nossa dívida e se tornou redentor de todos aqueles que buscam a salvação. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida e que Deus abençoe.